Abre em Atos capítulo 16. Atos capítulo de número 16. Aleluia. Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Alguns irmãos às vezes perguntam, pastor, por que nós somos uma igreja apostólica? Simplesmente porque nós cremos na igreja que se tem origem em Atos dos Apóstolos. Toda igreja que crê que a igreja de Cristo, ela tem um início nesses 12 que foram discípulos do Senhor, e aqui registrado está o início dessa igreja. Ela é uma igreja apostólica. Atos 16. Eu vou ler com você do verso de número 9 até o verso de número 37. Você está comigo? Assim diz a palavra do nosso Deus. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Um varão de onde? E lhe rogava, dizendo: venha a Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Era um pedido de socorro, igreja. A visão para Paulo era, eu penso, de alguém vestido a caráter de irmãos que viviam naquela, então, província romana, cidade romana, chamada Macedônia. Logo depois desta visão, procuramos então partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Perceba que o apóstolo discerniu e ele disse: nós temos pressa de anunciar o Evangelho lá, alguém está clamando. E navegando de Troade, verso 11, foram correndo a caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Eles chegaram até na Macedônia e ficaram então na cidade de Filipos. Era uma cidade importante, bem povoada. Ela ficava numa região estratégica de comerciantes, rota do comércio da Ásia. E a Bíblia diz que eles ficaram então nessa cidade. No verso 13, no dia de sábado, saímos fora das portas, saímos das casas, para a beira do rio, onde nós julgávamos haver um lugar para oração. E assentamo-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Preste atenção que ele procurou, como judeu, uma sinagoga, para o sábado, como era costume, louvar e buscar ao Senhor. A verdade é que ele não encontrou. Ele encontrou sim um grupo de mulheres orando. Diz amém, querido. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha o Senhor operando. Depois que ela foi batizada, ela e a sua casa, ela nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, que eu seja digna, entrai em minha casa e ficai ali. Ela queria dar hospedagem para eles. E nos constrangeu. Ela falou tanto, querido, insistiu tanto, que eles acabaram ficando na casa dela. Aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem,
que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que estão anunciando o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Até aqui, queridos, ela dizia algo que era verdade, mas ela começou a dizer toda hora, todo momento, até que Paulo discerniu: esse espírito não é de Deus. E isto fez ela por muitos dias. Imagina, querido, uma pessoa atrás de você toda hora dizendo: não, mas essa mulher é de Deus. Você vai no banco em Jaguariúna: não, essa mulher é de Deus. Ela sai de lá com você, vai no restaurante: essa mulher é de Deus. Você vai voltar para trás e vai dizer: você que não é, em nome de Jesus. Foi isso que Paulo discerniu. Isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Olha que autoridade. Na mesma hora, aquilo saiu. Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam então Paulo e Silas e os levaram a uma praça, à presença dos magistrados. Era assim que se julgava na época. Apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, preste atenção nisso, querido, que vai fazer toda a diferença no final. Estes homens, perturbaram a nossa cidade. Eles eram uma província romana e nos expõem costumes que nos não é lícito receber e nem praticar, visto que nós somos romanos, eles são judeus. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoite, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Esse cárcere era o mais cruel, o mais reservado, o mais escuro, o mais fétido. Ali foram colocados os servos de Deus, e lhe segurou os pés no tronco, até os pés foram trancafiados. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Querido, perto da meia-noite, olha o que esses dois servos faziam: oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aleluia. Estão te ouvindo, viu, querido? Em nome de Jesus. De repente sobreveio um grande terremoto, e os alicerces dos cárceres se moveram, e logo abriu todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando do que os presos já haviam fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante de Paulo e Silas. Perceba que ele pediu luz. Estava tudo um breu escuro, e mesmo assim o Paulo viu: ele vai tirar a vida dele. O Paulo bradou: não faças isso. Pastor, como é que ele viu? Querido, milagre não se explica, celebra. É Deus na vida dele. Querido, Deus vai te mostrar coisa oculta e escondida, viu? Em nome de Jesus. Tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha o desespero do carcereiro. Até então ele ia tirar sua vida, agora ele está dizendo: o que eu faço para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Querido, o projeto que Deus tem é para a tua vida e é para a tua casa. Querido, eu vou dizer de novo: o projeto que Deus tem é para a tua vida e é para a tua casa. Diga para o teu irmão: o projeto que Deus tem é para a tua vida, mas é também para a tua casa. Coisa linda. Lhe perguntaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Enquanto eles estão fazendo o curativo, olha o que acontece: eles são batizados.
ele e todos da sua casa. Então levantou-se na sua casa, pôs a mesa, e na sua crença em Deus, eles se alegraram com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros. Querido, quadrilheiro não é a mesma expressão, significado que você tem hoje, viu, querido? Quadrilheiros aqui eram soldados da época que faziam a vigília noturna. Sendo já os magistrados, mandaram os quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados, aqueles que julgaram vocês, prenderam, mandaram bater, mandaram que soltasse agora, pois vocês devem sair daqui em paz. O que eles haviam descoberto? Paulo também é romano, tem cidadania romana. O Paulo era romano porque o pai já tinha cidadania. Querido, olha a besteira que esses homens fizeram. Mandaram açoitar, dizendo: é judeu, é hebreu. Na verdade, ele também era romano. Eles estão dando um jeito aqui, sai rapidinho sem ninguém saber. Porque na praça, todo mundo ficaram sabendo. Nós mandamos açoitar. Aqui o Paulo toma uma posição e diz: mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Mas não vai ser assim mesmo. Diz para o teu irmão: mas não vai ser assim, querido. Em nome de Jesus. Diz para o teu irmão: não vai ser como o diabo planejou. Tá linda essa história aqui. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Eles vão ter que reparar isso. Os quadrilheiros foram e disseram aos magistrados essas palavras. Eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas. Querido, esse levante todo, amado, o inimigo vai ter que se curvar, viu, amado? Toma posição, igreja. O inimigo vai ter que se curvar. Então, vindo eles, dirigiram súplica, tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. O Paulo diz: tá bom, se humilhou, então pacifica. Saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, não se esquecendo, foram lá agradecer. Vendo os irmãos, os confortaram. E depois, eles partiram. O texto é lindo, o texto é poderoso, o texto é maravilhoso. Eu quero compartilhar essa palavra com você, na medida do possível, querido. Não saia da cadeira, fica aí quietinho, em nome de Jesus, porque essa palavra vai falar muito ao teu coração. Você crê? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, papai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, nesta igreja, na vida dos meus irmãos, nas nossas famílias. É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio, papai, sermos representantes do teu reino aqui na terra. Um reino que jamais será abalado. Tu és o rei dos reis. Tu és o Senhor dos senhores. Um Deus igual a ti não há. E eu sou representante desse reino. Coloca essa verdade no coração dos teus filhinhos. E que nós possamos daqui, papai, sair daqui dessa noite, verdadeiramente tomando essa verdade para nossas vidas, estando com o ouvido atento, com a visão bem aguçada daquilo que Deus tem para nós. Nós nos colocamos na tua presença e te louvamos. Fala conosco, Espírito do Deus vivo, e todo que crê, diga amém. Amém, meus queridos? Amado, eu quero te dizer algo muito importante para que você compreenda essa mensagem. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor, eles estão postos em toda a terra. Não há nada oculto, não há nada escondido deste Deus. Quando eu digo um olho atento, uma visão de Deus olhando tudo, eu digo aquilo que está ao nosso derredor e também aquilo que está dentro de nós. Você percebe isso? Você crê num Deus dessa forma? Amém, querido? Um Deus que vê tudo, os olhos do Senhor estão postos sobre toda a terra. Um Deus que vê exatamente como está aquele japonês lá no Japão, aquele chinês na China, aquele jaguariunense sentado lá na comunidade de Filadélfia. Deus sabe bem como nós somos.
Deus, Ele está atento, querido, e olhando por toda a terra. E a Bíblia diz que Ele procura, olhando atentamente toda a terra, porque Ele vê tudo, Ele sabe tudo. O salmista diz: onde eu fugirei da presença dEle? Se no mais profundo Ele está, se no mais alto Ele está, se no mar Ele também está. Ele vê tudo, diz amém. Diga para o teu irmão: Ele sabe tudo, querido. Diga para o teu irmão: Ele sabe tudo a nosso respeito. E os olhos do Senhor, querido, postos na terra, a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, os tais que o adoram em espírito e em verdade. Quando Deus dava esse texto, Ele me mostrou de uma maneira muito clara esse Deus que procura em toda a terra os adoradores, aqueles que estão adorando. E eu pude por um momento contemplar os servos de Deus que reconhecem quem Ele é e estão nesse exato momento adorando. Adorando, às vezes sem que saia uma palavra da boca, dentro deles eles têm a certeza: esse rei é o meu Senhor, esse Deus Todo-Poderoso me escolheu, eu sou aquilo que Ele planejou que eu seja. Eles estão adorando, eles estão num melhor momento com Deus, e eu penso que muitos deles estão aqui essa noite. Eu penso que muitos deles estão na internet a nos ouvir. Eu penso que muitos deles estão em outras igrejas que servem Cristo verdadeiramente. Mas eu creio também, querido, que há servos de Deus nesse exato momento clamando. Alguns estão adorando, outros estão clamando. Servos que Deus está também atento ao clamor deles. Existem pessoas em Jabariúna nesta noite clamando. Elas nem sabem como elas vão viver a noite, porque a noite para elas muitas vezes tem sido uma tortura. Eu conheci pessoas já nesta cidade, e eu não vou levar isso para longe, porque está mais perto do que você imagina. Pessoas que passam a noite acordadas, elas não conseguem dormir. Um dia um moço se apresentou, e ele disse para mim, em meio a conversas de trabalho, ele disse: Ricardo, você é daquela igreja? Sou. Ore por mim lá quando você puder, porque eu não durmo. Na verdade, eu tomo uísque a noite toda, porque eu tenho medo da noite. Eu tenho pavor da noite. E eu disse para ele: mas como é que você dorme então? Ele disse: quando o dia clareece, o dia amanhece, fica claro, então me vai embora o medo e eu consigo dormir. Eu disse para ele: todos os dias tem sido assim? Ele disse: todos os dias. Eu estou falando de um clamor de uma pessoa que não tem Jesus, mas eu estou falando também de um clamor de quem tem o Senhor, de quem é servo dele, de pessoas, querido, que sabem que Ele é o Todo-Poderoso, e que por mais que as coisas à sua volta estejam turbulentas, elas clamam ao Cristo, elas sabem de onde virá a resposta. O nosso socorro vem do Senhor, querido. De onde te virá o socorro? O salmista acabou de dizer: se não fosse o Senhor. Eu sei de onde virá a minha resposta, o meu socorro. Então eu estou clamando a Ele. Eu não estou falando do clamor do moço que eu te dei exemplo, porque ele estava sem Jesus, e eu pude falar de Jesus ali para ele. Mas existem clamores de servos de Deus hoje. Há irmãos que entraram aqui hoje, nessa celebração, que estão pela internet, eles estão clamando situações dificílimas, coisas que não se tem resposta, recursos que não se tem, laudo que é sério. O que fazer? Família totalmente, quase que está tudo abalado, pastor. O que fazer? Eu quero te dizer algo, representante de Deus na terra. O Senhor está vendo tudo. O Senhor não tira os olhos de você. Diga para o teu irmão: o Senhor não tira os olhos de você. Amém, querido? Diga para o teu irmão: o Senhor está ouvindo a tua adoração, e também está ouvindo o teu clamor. Mas eu vim aqui, querido, para te dizer algo muito importante. Como o reino de Deus aqui na terra,
Nós precisamos estar muito bem orientados pelo Espírito Santo. Do que fazer diante dessa situação que nós estamos vivendo? Porque se eu creio que tudo está cooperando, porque eu creio, está tudo cooperando. Você crê, amado? Amém, amado? Diga, está. Está. Em nome de Jesus. Tudo cooperando. Deus está querendo fazer algo maravilhoso na tua vida. Diga para o teu irmão, Deus está querendo. Ele planejou fazer algo maravilhoso na tua vida. Mas é interessante que como reino na terra, geralmente Deus me fala, querido, daquilo que eu tenho que fazer com relação às pessoas. Ele não tem me dito nesses dias de algo que eu tenho que me preocupar com relação a mim. O que mais Deus tem dito? De você eu cuido, de você eu protejo, de você eu tenho provisão, de você tudo que você sonhar eu vou te dar. Esse é o Deus que eu tenho intimidade e que tem só dito, caminha porque eu sou contigo, caminha porque eu sou contigo. E enquanto nós caminhamos, o que Ele tem dado de orientação? Olha, tem alguém clamando, tem alguém necessitado. Eu tenho compreendido, querido, que eu sou reino na terra para ser água de beber para o sedento, comida para o necessitado. Se nós não nos atentarmos e não tiver o ouvido aguçado para ouvir Deus, nós vamos naturalmente nos preocupar com as coisas da nossa vida, no nosso bem-estar, com a nossa família. Quando na verdade, querido, tudo que você precisa, Deus já tem. Eu não estou falando que você não deve sonhar com relação à tua casa, à tua vida, o teu ministério, que você não deve ter sonhos, que você não deve olhar para o teu ventre e profetizar que vai nascer, porque vai nascer. Eu te vi grávida. Diz amém se você está sonhando com filhos. Tem alguns que dizem, ai pastor, isso aí não é para mim não. Mas tem no nosso meio pessoas sonhando com filho. Receba em nome de Jesus. Mas por que verdadeiramente somos reinos? Porque eu tenho que entender que eu sou um representante de Deus. Você é um representante. Você é um embaixador. Querido, não olhe para mim com um olhinho dizendo, pastor, é você que é. Não, nós somos. Diga para o teu irmão, nós somos representantes do Senhor nesta cidade. Amada, a coisa é forte. Onde que você nasceu? Diz o nome da cidade. Onde, Nelson? Onde, pastor? Onde você nasceu, querido? Amado, vê se não é Deus te trazendo para essa cidade. Só Deus para trazer alguém de Catolé. E ser tão bênção nessa cidade. Agora ele gostou. Às vezes nós nos perguntamos por que nós estamos nessa cidade. Por que Deus nos trouxe aqui? Será que já não havia homens e mulheres de Deus abençoados aqui? Eu creio que sempre houve, que alguém plantou, que alguém regou, e talvez na minha geração eu fui chamado para colher os frutos, de alguém que orou, de alguém que regou. Quem é mais importante? O que plantou? O que regou? O que colheu? O mais importante é o que deu o crescimento. E o crescimento vem do Senhor. Quando eu comprei o terreno onde nós temos a empresa hoje, ali no Caputuna, havia uma crença de que um moço de cavalo foi morto lá. Eu não sei se você é de Jaguariúna há mais tempo, mas quando eu fui comprar o terreno, teve pessoa que disse, não compra lá não. Lá tem uma morte lá. O moço caiu do cavalo lá e morreu. As pessoas amaldiçoam lugares. Elas rotulam pessoas.
Quando na verdade, querido, onde eu chego, onde você chega, as coisas vão mudar. O valente só fica até o mais valente não chegar. Porque quando o mais valente chegar, as trevas vão ter que ir embora. Amado, você é reino de Deus. O mais valente chega como Filadélfia? É Deus entrando lá, mas é através de você. O Senhor te fez participante. Você é reino de Deus chegando. O moço morreu, né? Ok. Tem assombração, tem. Querido, eu não sei o que havia antes, até eu chegar. Aí, pastor, mas você, querido, eu sou embaixador do Senhor. Eu não sei se havia maldição antes de você chegar naquele lugar, mas você chegou, a maldição acabou. Diz amém, querido. Diz para o teu irmão, você chegou. Você nasceu naquela família e a maldição acabou. Pastor, o que é isso? Reino, autoridade, poder, algo que Deus colocou sobre a tua vida. Eu tenho uma chave que liga algo no céu. Quando eu oro por alguém em Jaguariúna, o céu está respondendo e a resposta vem através de uma oração, de um Deus que está em você e que se manifesta onde você estiver. Onde você chegar, chega o reino de Deus. É forte e é verdadeiro. Onde você chegar, chega o reino de Deus. Na faculdade, chegou o reino de Deus. No trabalho, naquela multinacional, naquele comércio, chegou o reino de Deus. Na tua família, chegou o reino de Deus. Amém, querido? Onde você chegar, chegando representante do reino de Deus. Sermos representantes do reino de Deus não é pouca coisa. Mas isso tem que ser verdade na tua vida. Você tem que se colocar em posição de verdadeiramente alguém que representa o reino de Deus na terra. Onde eu vou estar, pastor? Aí que entra a sensibilidade de estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Uma coisa eu já sei que eu sou. Diga, eu sou. Mas de verdade, do mais alto ao menor, eu sou reino de Deus, embaixador, representante do Senhor nessa cidade. Quem foi que colocou, querido, esse algo sobre você? Quem foi que te ungiu? O sangue do Cordeiro. Está consumado. Ele tomou a chave da morte, está no controle da mão dele e toda a autoridade está sobre a tua vida. Diz amém. Eu sou então representante, pastor, estou convicto. O que devo fazer? Ouvir a voz. Onde quer que você estiver, ele vai te direcionar, ele vai te dizer o que fazer. É aí que eu entro no texto. Paulo, se você perceber, Paulo, ele estava em missões. E ele estava indo para muitos lugares. Ele era a representação do reino de Deus naquele momento. Paulo está com Silas, e a Bíblia diz que à noite ele teve uma visão. Aparece para ele um homem vestido, é uma visão angelical, é algo trazido de uma forma sobrenatural, mas ele percebe, é alguém da Macedônia. Os trajes, como ele está vestido. E aquele homem, aquele varão da Macedônia, diz para ele, por favor, nos socorre, nos ajude, venha até nós. O que é isso? Visão espiritual. Deus apontando para o Paulo e para o Silas, aonde eles deveriam estar. O Paulo, atento que era um homem de Deus, disse, vamos e vamos depressa,
Porque salvar vidas, falar do Evangelho, é coisa séria e é urgente. Diga, falar de Cristo, salvar vidas, é coisa urgente. Mais urgente do que o quê? Do que tudo. Inclusive mais urgente do que as tuas petições. Mais urgente do que as tuas orações de milagre com relação a você. Que de você Deus está cuidando. Da tua casa Deus está fazendo. Então o que eu tenho que fazer nessa cidade? Representar como embaixador Cristo aqui. Imagine você um embaixador que não sai da embaixada. Imagine você um representante que não representa. Paulo diz, é urgente, vamos para lá. Pega um barco, caminha, chega em Filipe, na cidade da Macedônia. Querido, ele chegou, e a Bíblia diz, querido, que ele procura uma igreja naquele lugar. A cidade já era grande, povoada, comércio já havia ali. E a Bíblia diz, querido, que era uma rota que muitas pessoas passavam ali. Era uma província romana. E ele então, ele julga que ali há uma igreja. Ele procura e nem igreja havia. Ele encontra então um grupo de mulheres. Ele encontra o quê? Olha que bênção. Essas mulheres é bênção na nossa vida. O que eles encontraram? Diga aí para o teu irmão, diz para ela, ó, um grupo de mulheres. Tinha 200, 300? Não, tinha menos. Bem menos. Mas como a oração dos servos de Deus sempre é ouvida, eu creio que essas mulheres clamavam, oravam para que algo de Deus acontecesse naquela cidade. O Paulo chega, a Lídia, que era uma das líderes deles, começa a ouvir a palavra entra no coração dela, ela ama tanto aqueles irmãos, ela é batizada, e a Bíblia diz que depois do batismo, ela diz para o Paulo e para o Silas, fiquem em casa. Ela sabia, não tinha ali onde ficar, e o Senhor, que é um Deus de provisão, preparou, fica na nossa casa. Eles foram para a casa dela, e a Bíblia diz, querido, que eles ficam alguns dias então em Filipe. Mas havia algo ainda a se descobrir. Quem é esse que está clamando? Quem é esse que pediu socorro? O Paulo está ali pregando, a economia do lugar começa a ser abalada, porque tem uma mulher, e você viu no texto, gritando, esses verdadeiramente são servos do Deus vivo. O Paulo se volta para ela, discerne no espírito, que tem um espírito demoníaco ali, ele expulsa aquele demônio, e a Bíblia diz, querido, que havia muitos homens que ganhavam dinheiro através da adivinhação. Como há hoje, pessoas que leem cartas, leem mão. Me lembro uma vez que eu fui em Salvador, estava lá do lado do elevador Lacerda. Chegou duas baianas, já foi pegando, eu estava olhando para o elevador assim, elas chegaram pegando a minha mão e disseram, vou ler tua mão. Falei, sai para lá, não vai ler minha mão. Vai ler minha mão nada. Já sei do meu futuro. O espírito foi expulso. O comércio começou a ser abalado. Querido, eu penso de verdade que quando você chega, querido, até as finanças da cidade elas começam a mudar. Se você declarar cessa a corrupção, vai cessar. Venham as empresas, venham os trabalhos, eles virão. Eu creio que como reino, é você que controla tudo nessa terra. Se crê nisso, amado, não me olha com essa carinha, você tem autoridade, amado. Paulo está chegando, ele se volta, aquele espírito é expulso, e os homens que ganhavam dinheiro através da adivinhação, já não ganham mais. Então eles resolvem mentir. Eles vão até os magistrados eram os homens que julgavam na época. Eles ficavam na praça pública, diante de todo o povo, eles julgavam, não, esse é condenado, esse é livre. Levaram o Paulo e o Silas. Os homens disseram, esses homens são judeus,
E eles pregam, e eles falam, e eles ensinam, tudo contrário do que nós fazemos. E era o contrário mesmo, né, querido? Eles ganhavam dinheiro na adivinhação demoníaca, na mentira. Paulo falava a verdade. Silas era igual a você, pregava o reino de Deus. Ah, querido, quer saber? Você não é igual ao mundo mesmo. Ah, diga para o teu irmão, você não é igual ao mundo mesmo. Querido, vai ter pessoas que vão te amar nessa terra. Diz amém. Mas vai ter pessoa que vai te odiar. Diz amém também. Vai ter muitos que vão te amar, mas vai ter um montão que vai te odiar. Oi, pastor, mas é com você assim também, eu te amo tanto. Tem aquele que me odeia. Tem até os que batem nas costas, mas por detrás diz, não vejo a hora que você caia. Eu não me engano, querido, que até dentro da igreja, às vezes tem aqueles que dizem, vou ver onde que vai dar essa coisa. Ao invés de ser participantes, eles são espectadores. Eles são multidão. A multidão, ela sempre está interessada nela. Eu tenho orado por uma igreja discipulada, de Cristo, que sabe onde quer chegar. Que serve e não fica perguntando, mas vai ter que fazer, lá. Não, vou servir o quanto tiver que fazer. Quanto tempo tiver que durar. Tiver que ficar a noite inteira servindo, vou fazer. Fui chamado para servir. Você também? Querida, em nome de Jesus. Então agradar a todos você não vai, viu, amado? Os homens estão de frente dos magistrados falando, esses aí são do cão. E eles eram de Deus, amado. Eles falam só mentira. Eles falavam só a verdade. Eles estão roubando. Eles eram os ladrões. Os magistrados olharam e falaram, é verdade, são judeus, manda bater. Rasgaram as vestes dele na frente de todos. Açoitaram até tirar sangue. Prenderam na pior das prisões. Tem alguém aqui que nesse momento vai dizer, não quero ser reino, não. Querido, não olha para as circunstâncias. Não olha para as mentiras. Não olha para os açoites. Não olha para a dificuldade ao teu derredor. Porque você acabou de dizer, Deus está no controle de tudo. E eu sei em quem tenho crido. Eu sei aonde Ele vai me levar. Eu sei. Eu tenho certeza. Dentro de mim. Eles estão passando pela prisão, mas Paulo tinha certeza e Silas também. Aqui não vai ser nossa morada. Eles estão presos, está um breu, está uma escuridão, a cadeia é fétida. Era o pior lugar da cadeia. Eles estão o quê? Igualzinho você, cantando, no meio dessa coisa toda. Você está aqui, querida, em nome de Jesus? Isso é verdade? Pastor, tinha tudo para chorar, mas está o quê? Cantando. Você é louco, você é crente. Diga para o teu irmão, você é crente dos doidos ainda. Mas só um crente maluco por Jesus para cantar no meio disso tudo. Eles estão cantando, eles estão orando. Na escuridão eu penso que ninguém podia vê-los, mas podiam ouvir. Os presos estão todos ouvindo. Quem é que está cantando? Aqueles malucos que entraram aqui. Apanharam lá na praça. Está com a roupa toda rasgada. Estão no pior lugar da cadeia. E estão cantando. Não é coisa de Deus, querido. Amado, você é doido, viu? Com todo respeito, diz para o teu irmão, louvar numa situação dessa, só Jesus na causa. Aí vem um terremoto. O que é isso? Deus querendo mostrar que é forte? Unção de Deus, que despedaça a rocha, que abala a cadeia, que faz cadeado cair, tronco se abrir, algemas ir ao chão,
portas serem abertas. Onde o reino de Deus está, querido, milagres incomparáveis eles acontecem. Pastor, me explica como é que foi o terremoto, placas tectônicas. Não vou entrar nessa questão. Eu vou falar que Deus é Deus. As algemas caem, as portas se abrem. E aí, querido, o Paulo descobre aonde está o grito de socorro na Macedônia. O carcereiro olha, as portas estão todas abertas. E ele pensa: fugiu todo mundo, vão tirar a minha vida. Antes que tirem a minha vida, e de uma maneira terrível, porque tirar a vida da maneira romana era bem sofrida na época. Havia muita tortura antes para depois matar o condenado. A prova disso é a cruz. A cruz era uma das maneiras mais terríveis que havia de sentenciar um condenado. Ele já estava com a vida perdida mesmo, ele diz: eu vou tirar minha vida. E um espírito terrível toma conta dele ali. Ele está prestes com sua espada a tirar a sua vida. E quando ele vai tirar, Paulo brada: não faças isso. Nós estamos todos aqui. Reino de Deus dentro da cadeia. Reino de Deus dentro da cadeia. Paulo sabia porque ele estava ali. Aquele homem precisava ser salvo. Deus tinha uma obra para a vida daquele carcereiro. O homem olha, joga a espada no chão, vai até o Paulo e Silas e se curva. E diz para eles: o que eu tenho que fazer para salvar a minha vida? Pastor, você crê que tem em Jaguariúna pessoas quase tirando suas vidas? Creio. Você crê que no nosso meio, no nosso ambiente de trabalho, tem pessoas desesperadas com a vida terrivelmente? Às vezes no casamento, às vezes uma situação tão difícil para esse pai, que as finanças acabaram, que o alimento não chega. Querido, um laudo médico terrível, sentenciando para a morte. Há muitos em Jaguariúna hoje, querendo fazer o que o carcereiro fez, ou melhor, queria fazer também. Vou tirar minha vida. O Paulo bradou: não faças isso, venha. Ele se curva e diz: o que eu tenho que fazer para salvar a minha vida? O Paulo diz: aceita Jesus. Olha como é simples, querido. É dar o alimento que você também tem, porque você tem Jesus. Você tem Jesus, amado. Diga para o teu irmão: você tem Jesus, você tem Jesus, você tem Jesus, você tem. O Paulo diz assim para ele: crê e você será salvo. Mais do que isso, crê, será salvo tu. Por que ele disse isso? Porque Deus conhece teu coração. E o que é importante para você é importante para Ele. Tua família é muito importante para Deus, querido. Tua família é muito importante para Deus. Querido, tua família é muito importante para Deus. Ela é muito, mas muito importante para o Senhor. Você é reino de Deus naquela casa. E Ele vai salvar a casa toda. Diga para o teu irmão: Ele vai salvar a casa toda. Diga o plano. Diga: o plano de Deus inclui minha família. Diga para o teu irmão: o plano de Deus inclui todos da sua casa. O carcereiro está maravilhado. Eu e a minha casa, então vamos até a minha casa. Ele chega lá, a família inteira aceita Jesus. Querido,
Ó que coisa linda. A presença de Deus é tamanha na casa, que agora eles estão enxugando as feridas. Eles estão tratando das feridas, dos vergões causados pelos açoites. E enquanto eles estão cuidando com amor, eu penso que até derramando lágrimas ali, eles são batizados pelo Espírito Santo. Querido, olha que coisa tremenda. Eles estão enxugando as feridas, cuidando dos servos de Deus, e o batismo vem sobre eles. Eles ficam tão felizes, que eles terminam como todo crente gosta de terminar, comendo. É assim, ou só, pastor? Não, vamos fazer um churrasco, vamos pedir pizza, esfirra. Fizeram uma mesa, e a Bíblia diz que eles se alegraram. Toda a família está em festa. Querido, eu profetizo, a tua família vai estar em festa. Aquele marido vai sentar de novo com aquela mulher vai sentar com aquele marido, e os filhos estarão em volta da mesa, e todos estarão falando em uma só voz. O reino de Deus chegou na nossa casa, o amor de Deus chegou na nossa casa, a paz chegou aqui, em nome de Jesus. Coisa linda! Aleluia! Enquanto eles estão em festas, os magistrados, aqueles que condenaram, lembra deles? Eles ficaram sabendo, os homens não são judeus, é romano. Entre eles começaram uma conversa, mas como é que você julgou lá? Diante de todo o povo, diante de toda a praça, nós mandamos prender, nós mandamos bater, nós rasgamos as vestes, falando que é judeu, o homem é romano. Aí eles tentaram fazer como sempre os homens ímpios tentam fazer, né, querido? As escondidas. Ó, vai lá. Fala para eles, mandaram uns mensageiros lá, uns quadrilheiros. Não é o quadrilheiro que você está pensando. Vai lá, fala com eles, fala para eles que eles estão perdoados, para eles saírem de fininha. Ninguém vai ficar sabendo, está tudo resolvido, perdoa, manda eles embora. O Paulo fica sabendo. O Paulo é de Deus, viu, querido? O Paulo era igualzinho você. Diz amém. Diga para o teu irmão, o Paulo era igualzinho você. O que eles mandaram fazer? Ó, eles mandaram você embora, quietinho, está tudo em paz, numa boa, vai embora. O Paulo disse assim, mas não vai ser assim de jeito nenhum. Eles rasgaram nossas vestes. Eles bateram em nós na praça pública. Eles envergonharam, chamaram todos nós de judeu. E eu sou romano também, por cidadania do meu pai. Pode mandar o recado para eles. Eles vão ter que vir aqui. Magistrados, hein? Vão ter que sair lá do quartinho deles e vão ter que vir aqui e se desculpar. Porque não vai ser do jeito do inimigo. Vai ser do jeito do meu Deus. Querido, não vai ser do jeito do cão, vai ser do jeito do Deus que você serve. Eu vi um manto de honra sobre a tua cabeça. Eu vi um manto de honra sobre a tua cabeça. Não será como os teus adversários disseram que vai ser. Você não vai passar mais vergonha, viu, querido? Chega, diga para o teu irmão, chega de vergonha, porque Deus está trazendo honra sobre tua vida, sobre tua família, sobre o teu sobrenome. Brinca com esse Deus. Mas não vai ser assim mesmo. Eu cheguei com honra, é o que Paulo quis dizer. Eu vou sair daqui honrado. Por quê? Porque eu sou reino de Deus. Eu sou embaixador do Senhor. Os magistrados tiveram que ir lá. Ai, pastor, sei eu. Sei eu o quê, querido? Afrontaram, mandaram bater, mandaram prender. É por causa dele, é por causa dela. Ah, se ele vem na minha frente. Reino de Deus. Calma lá. Sabe qual é a tua diferença com o teu adversário?
que o adversário quer fazer justiça com as mãos. E como filhos de Deus, a nossa justiça não está nas nossas mãos. Ela vem de Deus. Paulo, ele é firme com os magistrados. E ele diz, quando ele vê aqueles homens suplicando, porque os magistrados tiveram que ir lá e suplicar: nós erramos, nós mandamos bater num romano. Paulo, ele pacifica, ele perdoa, ele vai na casa da Lídia, porque quem é de Deus é grato. Ele agradece a hospedagem da Lídia. Ele vai com todos aqueles que aceitaram Jesus e ele abençoa. E só aí ele sai de Filipe. Chegou com honra e vai sair honrado. Isso é reino de Deus, querido. Quem é que clamava naquela visão? Um lá na Macedônia. Onde que ele encontrou? Dentro da prisão. Pastor, o que você quer dizer com isso? Querido, que nessa vida nós não vamos entender muita coisa, mas o que não pode sair da tua mente e do teu coração, de quem você é, quem você nasceu para ser, independentemente de qual situação você esteja vivendo e aonde você estiver. Querido, barulho, anúncio de pessoas desistindo, querido, mas muitos nessa situação aqui, mas ao invés de cantar, estariam chorando e dizendo: não quero essa vida mais, me solta, olha o que eu apanhei. Eles eram diferentes. Olha para o teu irmão, querido, no olhinho dele, e diz: eles eram diferentes. Diga para ele: eles eram iguais a você. É verdade, querido, isso? Então olha para ele de verdade e diz: eles eram iguais a você. Iguais como? Diga: reino de Deus. Representantes, embaixadores. Pode um embaixador às vezes se acovardar? Pode. Quando eu digo igual, eu não estou falando que vai tomar a mesma atitude, porque isso é com você de agora em diante. Mas que você é o que Paulo e Silas eram, é uma verdade que está escrita no céu. Você não é um qualquer. Diz amém. Você é o que então? Diga: reino de Deus nessa cidade. Embaixador, representante, alguém que tem a chave para ligar o céu com a terra com o céu. Essa autoridade está sobre nós. Amém, querido? Querido, não fica olhando para você e dizendo: mas eu sou incapaz, mas eu sou. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós não somos verdadeiramente nada. Mas não é por isso, querido, que eu vou sair nas ruas dizendo: eu não sou nada, não sou ninguém, sou triste. Eu vou anunciar a verdade que eu tenho quando eu olho para dentro de mim. Sou forte. Você é o quê? Forte. Tenho paz. Eu sei para onde eu estou te levando. Você está me levando na posição que Deus me colocou. Eu sei onde eu vou chegar. E quantos eu puder anunciar, eu vou anunciar. Vai ter aqueles que vão dizer: mas eu estou com uma outra visão. Mas, querido, é o que mais tem.
Por isso que essa mensagem está sendo trazida. Você é reino de Deus nessa cidade. Anuncia dentro da tua casa. Anuncia no teu trabalho. Anuncia onde você estiver. Ainda que você esteja passando por açoites e prisões. É possível louvar e clamar? Estou te perguntando, em nome de Jesus. É possível louvar e clamar? É possível. Eu não estou falando, querido, que você não deve clamar, porque a nossa justiça vem dele. O nosso refúgio vem do alto. Mas o que eu não posso deixar de fazer é louvar. Eles oravam e louvavam. Você é reino de Deus aqui. Clama o céu, querido.